E aí, beleza? Seja bem-vindo à segunda aula do mini curso gratuito de inglês básico e vamos direto aqui para a aula. Antes de eu seguir para a aula 2, eu preciso revisar contigo e é muito importante que você não pule as revisões, tá? Todos os dias eu vou estar revisando um pouquinho do conteúdo. Você não pode pular essa revisão, porque a revisão é uma das partes mais importantes do estudo. Se você pular, você vai esquecer muito rápido as coisas. A revisão é o que mantém o conhecimento ali, então não pule. Mas vamos lá. Na aula 1 a gente viu um pouco sobre os pronomes. Lembra lá que tinha aquela tabela? Então tinha a primeira parte da tabela, que era antes dos verbos. Os verbos eram as ações, né, que uma coisa ou uma pessoa sofre ou faz. Então nós temos esses pronomes antes do verbo e nós temos esses pronomes depois do verbo, né? Então espero que você tenha praticado lá com a lista de verbos que eu deixei na descrição. E vamos agora sim para a aula 2. Na aula 2 a gente vai ver sobre o presente simples, tá? Isso aqui é um tempo verbal. Não se assusta com o nome, é bem tranquilo. A gente usa ele em basicamente duas situações, que é para falar de rotinas ou de fatos em geral. Por exemplo, aqui uma rotina. He sleeps at 11 p.m. every day. Ele dorme às 11 horas da noite todos os dias. He sleeps at 11 p.m. every day. E aqui um exemplo de um fato geral. I like pizza. Eu gosto de pizza. I like pizza. Só que lembra que lá no final da aula 1 ainda eu tinha falado para ti que para he, she e it sempre vai mudar alguma coisinha, né? Então aqui nessa aula o que você vai saber o que vai ser mudado. Aqui eu vou te passar as regras, tá? Você vai seguir essas regras, é bem importante que você estude elas, só que vai chegar um momento que isso vai ser natural para ti, então não se preocupa tanto assim em decorar. Se você fazer a leitura das coisas em inglês e tudo mais, isso aqui vai ficar natural para ti. Mas a regra é a seguinte, então sempre que um verbo termina com o, com z, com ss, com ch, com sh ou com x, a gente vai acrescentar um es no final desse verbo. E aqui a gente tem alguns verbos para exemplo, né? Então tem o verbo to teach, que é o verbo de ensinar e vira teaches. Então he teaches, she teaches. Tem o verbo to watch, que significa assistir e vira watches. Tem o verbo to push, que é de empurrar e vira pushes. Tem o verbo to kiss, que é de beijar e vira kisses. Tem o verbo to go, que significa ir e vira goes. Tem o verbo to fix, que significa consertar e vira fixes. Aí a gente tem verbos terminados em y e que antes desse y tem uma consoante. Nesses casos a gente vai tirar o y e colocar um ies, tá? Só lembrando que são as regras, se você vai começar a ler as coisas em inglês, isso aqui vai ficar mais natural, tá? Então to fry, que significa fritar, vira fries. To fly, que significa voar, vira flies. To study, que significa estudar, vira studies. To worry, que significa se preocupar, vira worries. Então aqui, né, antes do y a gente sempre tinha uma consoante. Agora a gente tem caso seja uma vogal, né? Então verbos terminados em y e que antes desse y tem uma vogal. A gente só vai colocar o S lá no final. Por exemplo, no verbo to say, que significa dizer, ele vira says. Aqui muda, tá, a pronúncia. Vira says e não says. Aí nós temos o verbo to play, que significa brincar ou jogar, e vira plays. O to play também significa tocar, tá? Quando a gente está falando de algum instrumento musical. E aqui de novo, tá? Com a prática disso vai ficar natural, você nem vai mais precisar lembrar da regrinha aqui. Você já vai saber o que é colocado. Então, no presente simples, a gente tem uma estrutura de frase, tá? Essa estrutura é basicamente isso aqui, ó. A gente tem o sujeito, né, que é a pessoa ou a coisa. Aí a gente tem o verbo e a gente tem o complemento da frase, que é o resto dela. Então aqui, por exemplo, he teaches Spanish at the university. Ele ensina espanhol na universidade. Ó, aqui ó, o ES, né? Terminou com CH, então vai ter um ES no final, porque esse pronome aqui é o he. Aí a gente tem outra frase, I teach her every day. Eu ensino ela todos os dias. I, antes do verbo, her, depois do verbo to teach, que é de ensinar. Daí a gente tem a estrutura da frase negativa, que é o sujeito,
O verbo auxiliar, você já vai ver o que é esse verbo auxiliar. O not, o verbo principal e aí o complemento. Então, o que é um verbo auxiliar? Em inglês, a gente tem esse verbo que ele vai ajudar a determinar o tempo verbal da frase. É ele que deixa o inglês mais fácil do que o português em várias situações. Então, na maioria das vezes, quem você vai mudar é só esse verbo auxiliar, tá? E o verbo principal normalmente vai ficar da mesma forma. A gente vai ver isso depois nas próximas aulas, que a gente vai ver o futuro, vai ver o passado. Então, esse verbo auxiliar aqui ajuda muito. Tem vários verbos auxiliares, tá? No curso básico agora, a gente vai ver o verbo to do, que também, além de ser um verbo auxiliar, ele também pode significar fazer. Quando ele estiver sendo usado como verbo auxiliar, ele não vai ter um significado na frase, tá? Você vai ver isso aqui nas frases embaixo. Ele só vai estar ali para ajudar a determinar mesmo qual que é o tempo verbal dessa frase. E uma coisa, na estrutura da frase negativa, como eu já disse antes, quem vai mudar vai ser o verbo auxiliar. O verbo principal não muda, tá? Nem para he, nem para she, nem para it. Quem vai mudar vai ser esse verbo auxiliar aqui, ó. Então, nós temos o do como verbo auxiliar. E, se você ver aqui em cima nas regras, quando termina com o, quando o verbo termina com o, a gente acrescenta um ES no final. O do termina com o, certo? Então, aqui a gente vai acrescentar o E e o S no final. Então, o do vira does para he, she e it. Então, aqui ó, a gente tem a frase He does not teach Spanish. Ele não ensina espanhol. Ó, o teach, ele continua normal. Quem mudou aqui foi o do, que virou o does. Sempre que a gente tem o does not, a gente pode contrair, e normalmente a gente contrai, né? O que é contrair? A gente deixa menor. Então, normalmente o does not vira doesn't. Doesn't. He doesn't teach English. Ele não ensina espanhol. I do not teach her every day. Eu não ensino ela todos os dias. Ó, aqui a gente tem o sujeito, o verbo auxiliar, o not, o verbo principal e o resto da frase. Lembrando, né, esse her, ele está depois do verbo principal aqui, do teach. Então, a gente usa a segunda parte dessa tabela aqui. O do not, a gente pode também contrair e daí vira don't. Então, I don't teach her every day. Eu não ensino ela todos os dias. Então, só para deixar mais simples aqui para você entender, o I, a gente vai usar o do como verbo auxiliar. O you também é o do. He does, she does, it does, we do e o they do. E daí a gente tem a estrutura interrogativa, que vai ter uma inversão aqui nas coisas. Você vai ver que no inglês, sempre que a gente for fazer uma pergunta, vai ter uma inversão aqui. Então aqui essa inversão vai ser que o verbo auxiliar vai vir antes do sujeito, que é o he e o you nesse caso aqui. Depois do sujeito daí vem o verbo principal, sem a mudança também, né? Lembrando que quem muda vai ser o verbo auxiliar. E aí o complemento. Então aqui a gente tem um exemplo. Does he teach Spanish? Ele ensina espanhol? Does he teach Spanish? Aqui a gente tem o he, por isso que aqui a gente vai ter o does. Nesse caso aqui a gente tem o you. Com o you a gente usa o do. Então, do you teach her every day? Você ensina ela todos os dias? Aqui depois do verbo, né? Depois do verbo to teach, a gente tem o her, que é aquela segunda parte da tabela. Espero que tenha ficado claro, lembrando que aqui eu não estou colocando muito vocabulário nas aulas. O vocabulário vai estar na descrição. Na aula de hoje eu deixei aqui na descrição também uma lista de substantivos, né, de outras coisas que você vai usar na frase. Essa lista ela é muito útil porque ela faz parte das palavras mais usadas do inglês, tá? Então é muito importante que você treine essa estrutura do presente simples usando essa lista. Então você já vai estar treinando uma das estruturas mais usadas do inglês junto com as palavras mais usadas do inglês. E é isso aí, vamos lá para a próxima aula.